João 3, 13 e 14. Hoje nós vamos concluir esses estudos sobre, não que eles se esgotem, irmãos, são estudos que falamos hoje pela manhã sobre aquele pastor que pregou 300 mensagens em João 3:3. Foi muito tempo pregando e realmente, de fato, é um assunto que não se esgota, né? Mas temos sentido da parte do Senhor que precisamos avançar em outros assuntos que são fundamentais para a vida da igreja, para o desenvolvimento natural do crescimento da vida da igreja, no sentido de, quando eu falo crescimento, não estou me referindo à quantidade, mas à qualidade espiritual da vida do povo de Deus. Isso que Deus quer, que é um povo separado de um povo, para que ele então possa trabalhar algo muito interessante, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando a nós, os homens, as nossas transgressões. Que coisa linda, irmãos. Mas o Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, aprender a separar. Jesus, o homem, 100% homem e 100% Deus. Agora, o Cristo de Deus, ele abdicou de todos os seus atributos como Deus, para viver uma vida de dependência de Deus o Pai. Tanto é que o Espírito o habilitou, o Espírito de Deus estava o habilitando em todas as coisas. Nas suas orações, no Getsemane, quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, passou ali 40 dias e 40 noites, não comeu, ele foi sustentado pelo Pai. Então, irmãos, ele passou tudo por nós. Tudo que você pensa ou imagina, tamanho do seu sofrimento, o Senhor Jesus passou por você. Então, quando ele veio este mundo em carne, cumprindo os mandamentos que nós também não teríamos condições de cumprir, ele cumpriu à risca cada um deles, para não dar nenhuma vazão para Satanás. E depois de ter cumprido tudo, aí nós vamos aqui para o próximo versículo, versículo 14, que diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, que coisa maravilhosa é isso para os nossos corações. E nós louvamos a Deus porque isso está escrito também. Irmãos, é tragicamente muito fácil para mim e para você ver o cristianismo como algo que deve discutir e não como algo que deve ser experimentado. O apóstolo Pedro diz assim, que é para nós provar que o Senhor é bom. O salmista, ele nos conclama, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, experimentar, provar, não adianta nós, irmãos, o perigo nosso, como enfatizamos hoje pela manhã, é ter um cristianismo de mente, na cabeça, e não experimentá-lo em realidade espiritual. Porque aí você vai ter muitos sofrimentos, a ansiedade vai te pegar você facilmente quando vier as crises, porque as crises virão sobre cada um de nós, seja uma crise no seu lar, seja, talvez, muitas vezes, Satanás quer que você tenha uma crise de identidade com relação ao Filho de Deus, porque Jesus Cristo, ele também foi tentado na sua crise de identidade. Vocês se lembram que quando ele desceu o Jordão para ser batizado por João Batista, quando ele saiu, o Espírito Santo veio sobre ele, e o céu se rasgou, e ouviu-se aquela voz do Pai: este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo, ou em outras palavras, nele eu tenho todo o meu prazer, este é o meu Filho amado. Você se lembra que logo após o batismo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? Então, qual foi a primeira palavra que Satanás disse para o Senhor Jesus? Se tu és o Filho de Deus, se tu és,
que ele estava com fome. Transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus. Então, queridos, guarde bem isso aqui. Se você é uma pessoa que ganhou essa experiência com o Senhor Jesus Cristo, de morte e ressurreição com Ele, não tenha dúvida que você vai ser tentado na sua identidade. Ou alguém vai soprar nos teus ouvidos assim: ah, mas você não é um filho, uma filha de Deus? Por que você está tão irado? Por que essa braveza toda? Parece que você não é filho de Deus. Cuidado, porque Satanás vai usar as vozes para tentar nos duvidar da nossa identidade. Uma vez que fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, é filhos para sempre. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim: lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então, irmãos, ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Ele fez uma obra, então Ele vem morar dentro de nós, é o Todo-Poderoso pela fé, habitando em nosso interior, nos dando toda a suficiência para passarmos pelas tribulações, pelas nossas relações que muitas vezes, irmãos, elas poderão entrar em conflito, mas nunca tenha dúvida da sua regeneração, do seu novo nascimento em Cristo, de que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Agora, quanto mais você experimenta a operação da cruz no seu interior, você vai descobrir que os seus problemas, eles começam, parece não ter mais efeito, porque toda tribulação, todo sofrimento recai sobre a pessoa de Cristo, mas é sobre a sua vida também. Você vai também sofrer os efeitos da tribulação. Mas, irmãos, não se desespere. A tribulação, ela tem um tempo para entrar na nossa vida e um tempo para sair, como diz o salmista 30, versículo 5, um salmo conhecido, um versículo muito conhecido nosso. O choro pode durar uma noite, até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se você colocar no papel, você vai perceber que você tem tido mais momentos de alegria e felicidade do que de tristeza e de crises. E essas alegrias, elas poderão ser aumentadas mais e mais à medida em que nós conhecemos o nosso amado Senhor Jesus. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nós teremos, a alegria vai nos ter de uma maneira tão especial, irmãos. Então, louvamos ao Senhor por isso. Agora, de tudo, o que é mais importante, irmãos, é ter uma experiência vital, viva, do poder da vida de Cristo. Quando nós recebemos o Senhor, e este recebeu o Senhor, é por aquilo que Ele é e fez, claro. Eu quero convidar os irmãos a abrir comigo em 1 João, capítulo 2, versículo 27, temos aqui um versículo que vai mostrar a presença dEle em nós, e essa presença dEle em nós, a unção, a presença do bendito Espírito Santo, diz assim no versículo 27, é uma unção que vai nos ensinar a respeito de todas as coisas, e ela vai permanecer em nós. Diz assim, 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes. Irmãos, a unção, tem pessoas que às vezes não sabem o que é unção. Unção está referindo aqui à pessoa do Espírito. Quando ele vem para dentro de nós, ele traz toda a unção. A unção sempre é para uma função. Todo filho de Deus em Cristo Jesus, ele foi ungido pelo Espírito ou habitado pelo Espírito para uma função. Entende? Lembra de Isaías capítulo 60? O Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para... Está vendo aqui a função? Para curar os pobres, para dar visão aos cegos, para curar os paralíticos, etc. Ali tem uma lista muito grande, o que a unção produz em nós. Ela é maravilhosa. Então, quanto a vós outras, a unção que dele recebestes. Se você creu em Cristo, em sua morte e ressurreição com Ele, você já recebeu, você já tem a unção de Deus em seu interior. Essa unção,
Irmãos, aquele mesmo Espírito que estava habitando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que o capacitava ele realizar todas as coisas, é o mesmo Espírito que habita em nós, irmãos. É maravilhoso demais. Queridos, o Senhor fazia coisas extraordinárias, mas por quê? Se o mesmo Espírito que atuava em Cristo atua em nós também, mas qual que era o diferencial? Podemos colocar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, qualquer pessoa, qualquer irmão ou irmã, nós temos acesso a isso. Você se lembra que o Senhor, Ele foi habilitado pelo Espírito a realizar todas as coisas. O apóstolo Paulo também a mesma coisa, eu e você a mesma coisa, mas era o diferencial que aqueles homens, e nós também podemos, é ter intimidade com Ele, passar tempo de qualidade com Ele. Hoje nós lemos aquele texto que quando Pedro estava diante do Sinédrio, pregou aquela linda mensagem, dizendo que não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E aí eles dizem no versículo 13, vendo eles a intrepidez de Pedro, eles reconheceram que Pedro e João havia estado com Jesus. Estado com Jesus. Jesus chamou quem Ele quis para estar com Ele, para passar tempo com Ele, para aprender dEle, para depois enviá-los a pregar. Estão me compreendendo, irmãos? Quarta-feira nós fazíamos menção sobre aquelas pessoas que muitas vezes querem ter uma vida próspera aqui na face da terra. E por que muitos não têm? Irmãos, pelo simples fato de que não tem prazer na palavra de Deus. Não medita na palavra, não tem prazer na palavra. Então, a palavra fala, medita dia e noite, tudo que você fizer será bem sucedido, vai ter a bênção do Senhor. Eu li as Escrituras, mas tem pessoas que lê as Escrituras, mas não lê com prazer. É tendo prazer na palavra que a nossa vida vai ser bem sucedida. Deixa eu ler para vocês esses textos aqui, mas deixa marcado aqui, vamos para o Salmo primeiro, vale a pena para a gente dar uma verificada e ficar atento aqui sobre essas questões. O versículo 1 está estabelecendo aqui um contraste com o versículo 2. No versículo 1 do Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, e tem muitos cristãos que são apegados e são conduzidos pelos conselhos dos ímpios, mas esses ímpios são pessoas muito inteligentes, são pessoas sábias, são pessoas que dão conselhos certos, corretos e adequados. Queridos, fuja disso. Você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu dependo mais de um ímpio para me aconselhar do que o Senhor. Querido, você não vai ser bem sucedido. Aí ele diz assim, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, infelizmente, há muitas pessoas, no meio do povo de Deus de uma forma geral, que têm mais prazer com os ímpios do que com o povo de Deus. Mas o discurso é assim, mas aquele fulano lá, não, eu prefiro um ímpio. Querido, olha, cuidado com isso. Isso ofende o Senhor. E se Cristo é a vida daquele irmão? Se Cristo é a nossa vida, e você tem ódio desse irmão, e vice-versa, a quem que você está odiando se aquela pessoa morreu com Cristo? Indiretamente, irmãos, o Senhor. Isso vai tocar, irmãos, a menina dos olhos do Senhor. E quem tocar na menina dos olhos do Senhor, em nós, aliás, está tocando na menina dos olhos de Deus, de Cristo. Então, muito cuidado. Lembra de Noé, quando colocou aqueles bichos na arca? E ele e a sua família ficaram na arca mais de 1 ano e meio, até que o dilúvio baixou. O que tinha dentro da arca, depois de um
6 meses. Era terrível ali. Você sentia cheiro de estrume. Sentia cheiro de bicho. Noé não ia dar banho naqueles bichos. Era perda de tempo. E aquele cheiro, não é assim? Não é um cheiro terrível? Mas o que estava acontecendo lá fora? O juízo de Deus. Então, quer dizer, é melhor a gente sofrer juntos, ser moídos juntos, para virar farinha, para que Deus, o Pai, possa fazer um pão, colocando um óleo ali e um pão para ser servido na mesa para os nossos inimigos. Aí ele fala no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na palavra, medita de dia e de noite. Meditar de dia e de noite, pensar, refletir, contemplar, é a meditação. Nós somos pessoas que leem Bíblia, mas nós não meditamos na palavra. Aí ele diz assim: essa pessoa que tem, primeiro, prazer na lei do Senhor. O salmista tinha prazer na lei do Senhor. Ele diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação o dia todo. Ele estava conectado com o Senhor pela meditação, meditando na palavra. Então esse aqui que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, sempre fresquinho. Que delícia! Há um refrigério do Espírito em nós. E aí ele continua dizendo o seguinte: e tudo, irmãos, guarde essa palavra tudo, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido, ou terá sucesso. Em tudo que ele faz, vai ser bem sucedido, porque os teus planos, os teus projetos serão estabelecidos pelo Senhor. Hoje em dia as pessoas fazem as coisas e vai sem consultar o Senhor. Depois lá na frente quebra a cara: Deus esqueceu de mim, Deus não me abençoou no meu projeto. Deus não vai abençoar o teu projeto. Aliás, Deus não está preocupado com o teu projeto não, meu irmão. Se você não preocupa com o projeto dele, Deus está preocupado. Aliás, nós temos que nos preocupar com os projetos de Deus para nós. Porque, irmãos, do que nós precisamos? Em tudo nós somos enriquecidos nele, na pessoa de Cristo. Em tudo. Não nos falta absolutamente nada. Se falar que falta alguma coisa, irmãos, tem vazamento em nossa vida espiritual. Mas ele nos supriu de tudo, absolutamente tudo. Isso é maravilhoso demais. Dá um pulo lá de novo em 1 João 2, versículo 27. Então, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, dentro de vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Irmãos, nós teremos discernimento em todas as coisas. Agora, esse discernimento não vai vir para você se você de fato não tem prazer nele, na palavra dele. O Espírito é quem inspirou a palavra. Temos tido um prazer na palavra de Deus, irmãos, em meditá-la, buscar e contemplar a face do Senhor pela palavra, porque a Bíblia fala de quem? Fala dele, de Cristo. Aí ele continua dizendo: e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, quando fala aqui que ele vai nos ensinar a respeito de todas as coisas significa todas as coisas mesmo. Então, mas o problema é que tem coisas que nós não vamos procurar a orientação do Senhor, porque nós sabemos como a máquina funciona, ou sabemos fazer funcionar a máquina. Nós temos, irmãos, dependido dele nas coisas mínimas. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse assim: se vocês
não consegue nem resolver as mínimas, quanto mais as grandes. Ah, deixa comigo, eu sei fazer a coisa funcionar. Não, irmãos, nós não sabemos. Começa a depender dele, até da dor de um dente teu. Senhor, está doendo, qual dentista que eu devo ir? Isso depender dele. Senhor, o pneu da minha bike furou, e eu preciso trabalhar, o que eu faço, Senhor? Aí vai orando e ele vai abrindo os caminhos. De repente ele quer mostrar alguma coisa. Irmãos, nós temos que aprender, como diz lá o Provérbios 3, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E o versículo 5? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nosso entendimento é furado, irmão. O dele não. A sabedoria de Deus, que é Cristo, habita em nós. A palavra fala que Cristo, 1 Coríntios 1,30, se nos tornou da parte de Deus, para nós, é claro. A primeira palavra que aparece ali é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria é uma sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria terrena, diz Tiago, que ela é uma sabedoria demoníaca, porque a sabedoria demoníaca nunca vai compreender as coisas de Deus. Embora o homem tenta de todas as formas conhecer a Deus por sua própria sabedoria, não vai conseguir. O mínimo que ele vai conseguir é criar conceitos na sua mente. Aí ele aceita tudo. Vamos fazer aqui uma campanha de 9 sextas-feiras e todos devem participar para ser abençoado. Aí todos participam. Não! Ele nunca pediu isso. Irmãos, nosso Deus e Pai, quem é Ele? Quem é o Senhor Jesus? Querido, a palavra fala em Efésios 3,20 que aquele que é poderoso para fazer. Então, se Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, Ele vai fazer tudo. Mas com a tua participação, Ele vai conduzir você, Ele vai fazer através de você, mas esteja conectado com Ele. Irmãos, você vai ser bem sucedido em tudo que você faz. Você vai ser, depois a gente vai ver aqui, você vai ser uma pessoa nobre. Você vai ser uma pessoa reconhecida pela vida de Cristo em você. As pessoas vão te amaldiçoar, mas Deus vai transformar todas as maldições em bênção. Isso é maravilhoso, está escrito na palavra de Deus, que Ele vai transformar todas as maldições em bênção. Você lembra de José em Gênesis capítulo 50? Quando ele estava ali, o rei do Egito, lá, o governador do Egito, os irmãos prostrados, e José disse para ele o seguinte: vocês, porque eles estavam com medo, eles estavam ansiosos, angustiados, medo de uma retaliação de José. Não, José era um homem que conhecia o Senhor, nunca murmurou a respeito de nada. Então José disse para os seus irmãos: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus converteu em bênção, como hoje vocês estão vendo, para guardar a vida de vocês e de todo o Egito. Olha o que Deus faz, irmãos. Irmãos, não temas diante de uma dificuldade que você vai enfrentar. Você deve ter um quarto lá na sua casa. Vá para aquele quarto, dobre o teu joelho, conversa com teu pai. Primeiro você tira da tua mente todos os pensamentos, toda preocupação, porque agora você vai conversar com Deus o Pai, que para Ele nada é impossível. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Pense em coisas extraordinárias. Pense em coisas que você nunca pensou, algo assim que seja estupendo.
Deus pode fazer infinitamente mais além. Esse é o nosso Pai. Que palavra gostosa para o nosso coração, aquela de 1 João 3,1, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Irmãos, somos filhos de Deus o Pai. Mas amanhã temos tantas coisas para fazer, eu tenho tantas coisas para resolver. Aí ele vai dizer o seguinte: que é a vossa vida? Vossa vida é como um sopro. E Jesus disse a respeito do Pai: não fiquem preocupados, ansiosos por coisa nenhuma não. Comida, bebida, vestimenta Ele vai suprir. Mas e amanhã, Senhor? Se houver amanhã, Deus o Pai, Ele vai trazer os cuidados para o dia de amanhã. Nós somos, irmãos, um povo, vamos dizer assim, muito especial diante do Senhor. Se você é um nascido de novo, você é filho de Deus, você é um santo em Cristo Jesus. Sabe como Deus lhe considera? Eu quero que você fique com a visão que Deus o Pai tem a teu respeito. Abra a sua Bíblia lá, em Salmos, capítulo 16, versículo 3. Salmos 16, verso 3. Veja aqui que salmo interessante, irmãos, que coisa linda. Observe aqui com bastante atenção. Olha o que a Bíblia diz. Salmos 16, verso 3. Eu vou ler o 2 também porque é maravilhoso demais. Diz assim a palavra: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. Irmãos, para pensar nisso um pouquinho. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Ponto. Agora, veja aqui, parece que é uma resposta de Deus para Davi. Ele escreveu assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Querido, se Cristo é sua vida, Deus o Pai tem prazer em você. Deus o Pai tem você como uma pessoa notável. Como Isaías mesmo vai dizer, né? Fazendo uma analogia, quando um filho de Deus está transitando pela cidade, ele passa perto de uma árvore, a Bíblia diz que a árvore bate palma, porque ali está passando um filho de Deus. Que coisa linda é isso, irmãos. Você já percebeu? Amanhã acho que você vai pensar nisso. Quando você passar perto de uma árvore, você vê ela bem de longe, uma árvore. Ela está bem tranquila, quando passa perto parece que ela chacoalha. Tem observado isso? É verdade, irmãos. Faça essa experiência amanhã. Agora, não vai ficar assustado não, de repente ela não chacoalha. Mas será que eu sou filho de Deus? Não. Se você creu em Cristo, você é um filho de Deus. Você tem a semente da vida dentro de você. Jesus veio para dentro de nós como uma semente, como um sêmen. Fosse regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, que palavra linda é essa aqui, irmãos? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Deus tem prazer em você, Deus se delicia em nós com alegria. Abram comigo, irmãos, em Sofonias. Sofonias. Vamos ver aqui um versículo bem interessante. Queria que vocês prestassem atenção, irmãos, naquilo que ele está dizendo aqui. Sofonias, capítulo 3.
Vamos ler aqui alguns versículos. Falei Sofonias, Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Perdão, eu passei longe agora. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. A Bíblia diz, a gente sempre vai usar essa expressão, a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Olha só que coisa linda. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Quem é semelhante a ele, que perdoas a iniquidade e ele se esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Irmãos, nunca se esqueça que Deus tem prazer na misericórdia. O que é prazer na misericórdia? Ele faz festa. Parece-me que, por favor, eu só vou colocar uma opinião aqui para que os irmãos entendam, mas parece que Deus espera mais erros de nós do que acerto. Porque quando é que nós vamos clamar a misericórdia dele? Quando não é quando nós erramos? Ele tem prazer na misericórdia. Às vezes, uma circunstância, ele cria para nós quebrar a cara e depois voltar para ele. E a palavra fala que ele tem prazer na misericórdia. Ele diz assim no verso 19, mais lindo ainda: tornarás a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmãos, e lá na Nova Jerusalém, a palavra fala que o mar já não existe. Cadê os nossos pecados? O que Cristo fez com os nossos pecados? Ele destruiu. Deus o Pai lançou nas profundezas do mar. E na Nova Jerusalém, o mar já não existe. Você acha que é de propósito? Definitivamente livres da presença do pecado. Hoje o pecado está ao nosso derredor, não está dentro de nós. E Satanás pode nos influenciar a pecar, mas louvado seja o Senhor. Deus é aquele que nos sustenta. Irmãos, aquele lindo versículo que nós lemos aqui inicialmente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho seja levantado, para que todo que nele crê não tenha vida eterna, não venha perecer. Irmãos, houve na vida do Senhor Jesus Cristo uma dupla elevação. A primeira elevação dele foi na cruz, a segunda foi lá na glória. Então, a primeira elevação está tão claro para nós em João 12:32, acho que vocês devem saber esse versículo. Ele disse assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso ele dizia, significando de que tipo de morte havia de morrer. Ele morreu numa cruz, então ele nos atraiu na cruz. Então, quando ele foi elevado, levantado na cruz, ele nos puxou para si. Fomos colocados em Cristo e com ele nós morremos para o pecado. Porque o mesmo Jesus disse lá em João 8:28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis ou sabereis quem eu sou. Deus que precisou de mostrar que é Deus na cruz. E nesse texto de João que nós lemos, 3 vezes que mostra a elevação de Cristo lá na cruz. Ele nos levou junto com ele para a sua morte no corpo dele na cruz, morremos para o pecado. Nós temos que entender, irmãos, que nós morremos para o pecado. A única maneira de você e eu sermos santos em Cristo é tendo, não sabendo apenas,
é ganhando uma experiência de que o nosso homem velho foi com ele crucificado, e o corpo do pecado foi destruído, e assim não sirvamos mais ao pecado como escravo. Paulo, ele faz uma pergunta muito interessante em Romanos 6,2, ele diz assim: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Morreu para o pecado, não tem como ressuscitar pecado, é uma impossibilidade, não tem uma maneira, uma forma, não tem, morreu. Agora, quando eu sei que o meu velho homem foi com ele crucificado e não tenho essa experiência, aí eu posso viver uma vida em relevo, aí é perigoso, mas precisamos experimentar o nosso morrer com Cristo, senão não há vida de santidade, senão não vai haver prazer no Senhor, senão nós vamos ter prazer no pecado, e o pecado é prazeroso, mas o pecado, diz lá em Hebreus capítulo 11, os prazeres transitórios do pecado são passageiros. Na hora o peito queima, você não consegue e você vai, mas depois, e depois, misericórdia, irmãos, morremos para o pecado. Irmãos, que o Espírito do Senhor traga essa revelação de que eu e você morremos com Cristo na cruz. Enquanto nós não cremos em nossa morte e ressurreição com Ele, não há cristianismo verdadeiro, é cristianismo falso que está reinando por aí, irmãos. A outra elevação foi para a glória, ele foi ascendido, foi levado para a glória. A palavra fala que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá em Atos capítulo 5, versículo 31, vai mostrar que ele foi exaltado. Atos 2, 32 e 33, exaltado pois à destra do Pai, tendo ele recebido a promessa do Espírito, derramou sobre nós. Irmãos, ele venceu e ele derramou o Espírito sobre nós, aquela vitória dele foi por nós. Somos vitoriosos em Cristo Jesus, temos a vida eterna dentro de nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o nosso amado Senhor. Então, a excelência, irmãos, vou dizer excelência porque é a excelência da regeneração. Ela consiste em duas coisas: a nobreza e a imortalidade. Nobreza e imortalidade, é a excelência da regeneração. A nobreza do novo nascimento, ela vai buscar a sua linhagem no céu, porque agora nós pertencemos a uma realeza divina celestial. Você, irmãos, talvez nem a pessoa mais importante deste mundo, que não nasceu de novo, é tão importante quanto o seu Luiz, o seu Valdir, o seu Toninho, o seu Cláudio, o seu Carlinhos, a senhora Feliciana, Ludmila, todo mundo, irmãos. Ninguém há mais excelente do que o nascido de novo, que faz parte desta linhagem celestial. Que coisa linda, irmãos. E o próprio Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, que não vai ser chamados que têm grandes nomes aí, etc. E nós damos tanto valor para tantas pessoas que não valem nada. Porque tem muito dinheiro? Não, elas são reconhecidas pelo dinheiro que têm. Mas, irmãos, ninguém vai levar nada para a sepultura. Eu e você, nós nascemos nu, vai voltar nu para a sepultura. Vai virar poeira. Mas e a alma? E a alma? Dos não regenerados? Isso é uma coisa muito séria. Então, irmãos, porque nós nascemos de Deus, e Deus não considera nenhum outro sangue real,
a não ser aqueles que foram purificados pelo sangue do Cordeiro, porque esses aí, a exemplo do nosso Senhor, supera todos os príncipes da terra. Vamos ver um texto aqui bem rapidamente no Salmo 89, Salmos 89, versículo 27 e 28, é um salmo messiânico, falando aqui desse reino messiânico a Davi, mas chega no versículo aqui, irmãos, 27, ele diz assim, olha que interessante, o 26, 27 e 28, diz assim, ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Aí veja o que Deus faz. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Que coisa linda, irmãos. Que coisa preciosa. Então, uma das coisas que nós ganhamos na regeneração, são muitos textos aqui para a gente verificar sobre a questão da nobreza da nova criatura em Cristo Jesus. Porque agora nós pertencemos a um reinado cujo rei, ele dividiu, aliás, muito mais do que isso, ele não dividiu coisa nenhuma. A palavra fala assim lá em Lucas 12, 32, que foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Sabe o que vai acontecer? Que os maduros em Cristo Jesus reinarão com Cristo, junto com Ele. Que maravilha, irmãos. Você tem preocupado em crescer no Senhor? Você tem preocupado em buscar uma vida da formação de Cristo no seu interior? O que é a formação de Cristo? Você tem deixado ou respondido à santidade do Senhor? Porque é Ele quem vai fazer a santidade em nós. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Seja conservado irrepreensível. Irmão, você tem se preocupado com isso no seu dia a dia, irmão? Nas suas conversas diárias? Quando você escuta uma fofoca? Tem gente que tem prazer em escutar fofoca. A irmã aqui ontem veio falar para mim uma fofoca. Eu falei, mas isso é uma fofoca maravilhosa, uma fofoca linda. Eu não sei se eu posso contar aqui, mas se falar que sim, eu vou contar. É uma fofoca demais da conta, de boa. Mas não vou contar não. Mas é uma bênção de Deus, irmãos. E não me pergunta quem é que é a pessoa também não. Tá? Mas é uma bênção que ela recebeu. Né? Eu vejo que o Senhor está em todas as coisas. Irmãos, eu nunca vi na minha vida cristã uma pessoa como tem sido abençoado como essa pessoa. É extraordinário, ainda se a pessoa é imperfeita, uma pessoa que precisa da vida de Cristo cada vez mais, tem que se dedicar mais ao Senhor. Ao Senhor. Não pense que se dedicar ao Senhor é dedicar à igreja. A consequência de você se dedicar aos irmãos da igreja é você dedicar ao Senhor. Não queira inverter, se dedicar às pessoas e não ao Senhor. Se dedica ao Senhor, você vai ver o que Ele vai fazer com você no meio das pessoas. Aí você vai ter prazer na comunhão também. Você tem prazer no Senhor, vai ter prazer na comunhão. Se você não tem prazer no Senhor, você não vai ter prazer no meio dos teus irmãos. Está entendendo? Uma outra coisa, irmãos, que de fato a regeneração nos traz para nós, é a imortalidade. Nobreza e também a imortalidade. Porque o Filho de Deus, ele é gerado daquela semente incorruptível, que é do verbo da vida. O verbo da vida, e o verbo da vida, quando é que ele vai morrer, irmão? Quando que o verbo da vida vai morrer agora? Se ele é a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós temos a imortalidade em Cristo. Cristo é a minha vida. 1 João 5, versículo 12 diz assim: aquele que tem um filho tem a vida. Que vida que você tem? A vida eterna, a imortalidade. Isso é magnífico demais, irmãos. Então, Deus estabeleceu um grande custo sobre ela. E se ela perecer, Deus perderá todo o seu custo. Mas quando é que Deus vai perder?
Se a palavra fala lá em Jó capítulo 42 que nenhum dos teus planos, seus projetos podem ser frustrados. Os nossos muitas vezes são frustrados, mas o dele não. E Jesus já vem falando para nós: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sempre citei esse texto aqui, mas quero que os irmãos leiam comigo. João, capítulo 5, versículo 24, sobre a imortalidade do Verbo. E nós estamos unidos a Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. A Bíblia diz, olha só que interessante: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, qual que é a palavra de Deus? É Cristo, Ele é o Verbo. Quem ouve a minha palavra quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha que palavra gostosa aqui, irmãos, tem o quê? A vida eterna. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Que eu e você que cremos no Senhor, somos eternos. Vamos triunfar sobre a morte, porque Ele já triunfou sobre o pecado e a morte. O pecado Ele tirou de nós. Nós temos que enfrentar a morte, mas a morte não tem mais o seu ferrão. Onde está a morte, o teu ferrão, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15. Onde está a morte? As tuas garras. Tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu por nós a morte. Então, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou desta vida medíocre que nós vivíamos sem Cristo, já passou da morte para a vida. Não é que vai passar, você já está unido a Cristo, você tem a vida eterna, você é uma pessoa imortal. O que é uma pessoa imortal? Que não morre mais. Abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 20, versículo 36. Lucas 20, verso 36. Olha que coisa linda, irmãos. Diz assim, vou ler o 35 para pegar o contexto aqui. Jesus, Ele é maravilhoso. Ei, Cristo maravilhoso. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Somos imortais. Que bênção, irmãos. Olha o privilégio de um filho de Deus. Vamos ver mais textos aqui. 2 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, para ganharmos tempos aqui. Depois a gente passa aí para 2 Timóteo. 1 Timóteo 6, verso 16, diz assim, versículo precioso. Olha aqui mostrando que Ele é o imortal, e Ele está em nós, nos faz imortais também. A palavra de Deus diz assim, o único que possui imortalidade. Irmãos, por favor. Onde é que você está? Não queira estar fora de Cristo, porque Ele é o único que possui a imortalidade. Esquece de você, porque, irmão, o que nos atrapalha é nós. Por isso que Deus é tão sábio que a obra na cruz é para nos crucificar e nos levar a morrer. Um homem morto, uma mulher morta, não tem mais conceitos. O homem morto não tem mais vontade própria. O homem morto só vai olhar para uma direção, para aquele que é a sua vida, o único que possui a imortalidade. Que lindo, irmãos.
que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Então, nós vamos honrá-lo eternamente. Agora, 1 Timóteo 1, versículo 9, diz assim, 2 Timóteo, desculpa, capítulo 1, versículo 9, aí pertinho, só 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aleluia. Isso aqui deve explodir o nosso coração de alegria. Agora, olha o 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A imortalidade entrou em você quando você creu no Evangelho. Sem o Evangelho da graça, não tem imortalidade para ninguém. Ele é o único que possui. Agora, Cristo é a nossa vida. Ele veio para dentro de nós. E aquele texto tão lindo lá, irmãos, que muitos falam, você pode perder a salvação, cuidado. Ou seja, quem é filho de Deus não pode ser desfilhado jamais. Por mais que teu filho, tua filha seja uma pior tranqueira desse mundo, vai ser tua filha, vai ser teu filho sempre. Se teu filho é um bandido, um assassino, é teu filho, ainda que você não queira, mas ele é. Aí, Paulo escreveu assim, Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quem crê que pode perder a salvação, está crendo que a obra na cruz não foi perfeita, que não vai durar para sempre. Abra comigo, Eclesiastes 3, verso 14. Vai mostrar que a obra na cruz é para todo sempre. E é maravilhoso isso, irmãos. Eclesiastes 3, verso 14. Aqui, Salomão ele expressa uma convicção profunda no seu coração, porque ele é conhecedor do Senhor, tinha intimidade com o Senhor. Aí ele disse assim, Eclesiastes 3, verso 14. Olha que maravilhoso é isso, irmãos. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. A obra na cruz é uma obra que dura para todo sempre, onde nós somos incluídos ali na sua morte, na sua ressurreição. Agora, irmãos, uma aparência de piedade não é novo nascimento, não. O que é uma aparência? O que é uma aparência sem vida? E tem muita gente, irmãos, infelizmente, falo com muita dor em meu coração. A formalidade, essa formalidade evangélica, essa formalidade que se chama cristianismo, mas é destituída do evangelho da graça, é uma imitação da piedade, porque os formalistas, eles não podem orar, não podem jejuar, não podem subir e descer montanha, não podem querer aprender como tratar uma esposa melhor. Isso nada tem valor se o Cristo, o caráter dele não tiver na vida de uma pessoa. É colocar pedra em cima de vulcão. Falei hoje de manhã que se você pegar os movimentos da igreja a partir do século XV para cá, tem muitos, mas a história se repete. Sempre no meio da igreja teve movimentos, irmãos, teve movimentos, mas que virou em nada. Sempre vai levantar movimentos. É G12, é não sei o quê, é de... Vem.
não há mudança de vida, irmãos. Se Cristo não habitar em você e o caráter dele não for formado, não adianta campanhas e não sei o quê, tem nada, isso tem valor diante do Senhor. É uma aparência de formalidade, é uma formalidade externa da religião. Não há uma realidade de Cristo habitando em nosso interior. Então, irmãos, os formalistas, eles falsificam e brincam tanto com a devoção. Deveriam ter uma vida devocional diante do Senhor, irmãos. Leia depois Isaías 58, ele não quer que nós afligimos a nossa alma para tentar mudar de fora para dentro, de dentro para fora. Por falta de discernimento, há religiões que matam, religiões que estão voltando na época lá de afugentar o corpo, com sacrifícios, porque tem que sofrer, tem para... Não, isso não forma Cristo em nós. O sofrimento é produzido por Ele, não nós vamos atrás do sofrimento para tentar ser uma pessoa melhor. Isso é perda de tempo, irmãos. Falo, estou sendo muito questionado sobre uma série de coisas. Então fala, Senhor, o que eu devo falar para essas pessoas? Prega meu filho, prega Cristo e a cruz. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, são casa rebelde. Nós sabemos fazer a coisa, aparência de piedade, que os outros pensam que são santos vivos, na realidade são charlatões religiosos. Isso é muito triste. Abram comigo, por favor, já estou encerrando. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. 2 Timóteo 3, verso 5. A palavra diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 5. Diz assim a palavra. Aqui ele começa a trazer aqui uma lista. Um dia nós vamos analisar cada uma delas, que fala aqui nos últimos dias, né? Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. A gente vai analisar cada uma dessas palavras. Aí depois chega aqui no 5, diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Uma formalismo religioso não é cristianismo, nunca foi, nunca será, mas atrai as pessoas. Há um movimento. Irmãos, até quando nós vamos cochear em dois pensamentos? Já disse Elias para o povo, se é Baal, segue a Baal, se é o Senhor, segue o Senhor. Josué disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tinha um cabeça naquela casa, que conhecia o Senhor, que era dirigido pelo Senhor. Ah, meus irmãos, precisamos. Quer ver um outro texto aqui? Vira a página, Tito 1, versículo 16. Aí Deus já desmascara essas formalidades, porque por detrás tem interesses, e muitas vezes financeiro. Diz assim, verso 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E a Bíblia diz que os ímpios vão de mal a pior, infelizmente. Os ímpios vão de mal a pior. Outro texto aqui, Romanos capítulo 16, versículo, lê mais 2 versículos, 17 e 18, diz assim, Romanos 16, versículos 17 e 18, rogo-vos irmãos, presta atenção, rogando para irmãos aqui, para a igreja, rogo-vos irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. Nossa doutrina é Cristo, que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Suaves palavras e lisonjas, cuidado
as amizades mundanas, elas vêm suaves, elas são leves, elas vêm te abraçando, te aconchegando, falando que você é muito especial. Cuidado com aquela baba, senão você vai babar depois. Queridos, Jesus foi levantado da terra numa cruz, Ele atraiu a todos os que creem nele. O amor de Cristo nos constrange, jogando-nos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Oh, irmão, que coisa linda, coisa linda. E não foi aqui. Jesus, Ele foi descendo. Ele foi levantado na cruz. Olha, Ele foi levantado na cruz, mas depois Ele morreu. E nós morremos com Ele. Depois trouxeram Ele para a sepultura. Não tem na Bíblia, irmãos, nenhum versículo, somente um versículo na Bíblia, que vai dizer que Deus usou o seu sobreexcelente poder para criar todas as coisas. Não, Deus disse, haja luz e houve luz, começou a criar. Fez o homem. Mas sabe onde é que foi que Deus usou o seu supremo poder? Permita, irmão, só mais um versículo aqui, Efésios capítulo 1, Efésios 1, e estamos encerrando já, versículo 19, 20 e 21, olha que coisa linda, irmãos, é aqui que vai mostrar que Deus usou o seu sobreexcelente poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Por quê? Porque quando Ele foi para a sepultura, nós fomos com Ele. Imagina o tamanho da montanha de pecados que Ele levou nas suas costas. A qual, verso 19, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, glória a Deus por isso, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aí Ele ressuscitou Jesus, né? Mas Deus não esquece dos seus, porque Efésios 2,6 diz assim, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde nós já estamos assentados, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar. Pai Santo, a Tua palavra ela é tão esclarecedora, tão maravilhosa. Pai, nos dá sabedoria e discernimento no nosso dia a dia para lidarmos com situações que muitas vezes, ó Pai, por detrás de muitas delas existe um engodo. Pai, fala conosco, tira dos nossos olhos toda a venda, nos dá discernimento em todas as coisas, Pai. Somos Teus filhos, precisamos de Ti. Tua palavra fala que o Senhor é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, por isso, nos dá sabedoria para compreender as Escrituras e prazer em Ti, Senhor, para que a nossa alma possa anelar pelo Senhor. Este anelo, coloque em nossos corações, por favor, Pai, por misericórdia, no nome de Jesus nós pedimos, Pai, faça isso em cada um de nós e abençoa a Tua palavra, Pai, que talvez muitos irão ouvir também depois, para que eles também tenham a revelação dessa verdade, Pai. Muito obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos, como Igreja do Senhor, ouvindo as Tuas comunicações, e nos dê uma semana guardados em Teu nome. Nós colocamos nas Tuas mãos os cuidados dessa semana, e em Cristo Jesus nós oramos. Amém.